aqui dos povos e comunidades tradicionais. Por favor, João Bosco, você tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa na pessoa do deputado Camilo Capiberibe, a quem agradeço pelo convite. Nós, enquanto povos e comunidades tradicionais, entendemos que o CAR ele é um importante instrumento para dar visão geral da realidade ambiental rural brasileira. Isso possibilita uma maior eficiência na gestão dos passivos e dos ativos ambientais existentes, mas também entendemos que, em que pese o CAR não ser um documento de regularização fundiária, ele tem aberto, assim, servido como uma porta de entrada para a regularização fundiária das propriedades. E isso, de certa forma, tem colocado em risco os territórios tradicionais quando se considera essas deficiências do SICAR, já citadas aqui pela colega Milene, além das inúmeras lacunas legais no que se refere aos territórios de uso coletivo, por exemplo. A ausência de um olhar mais cuidadoso e de um entendimento por parte do Estado sobre as formas tradicionais de gestão ambiental coletiva do território tem sido uma limitação para os direitos, para o exercício dos direitos já garantidos por nós, povos e comunidades tradicionais. Em diversos estados brasileiros, o registro do CAR ainda tem sido exigido como uma condição para que as comunidades tenham acesso às políticas públicas e seus instrumentos, como guia de transporte animal, licenciamentos, DAP, etc. Chega-se ao absurdo de nós termos recebido no Conselho uma denúncia de que no estado de Alagoas o CAR estava sendo exigido como condição para a mulher rural receber o benefício do auxílio natalidade. Tá? A respeito das sobreposições diárias, não existe uma regra clara sobre procedimentos que os órgãos governamentais, principalmente os estaduais e municipais, devem seguir. Isso já foi dito aqui. Existem inúmeras situações de sobreposições que já foram noticiadas, publicadas, que demonstram essas fragilidades. Então, assim, essa falta de transparência nas informações, que já foi citada pela colega Milena aqui, no SICAR, tem sido para nós também um fator de grande preocupação. Tá? Ao mesmo tempo que o CAR é autodeclaratório para a população, para toda a população rural brasileira, para os nossos territórios tradicionais, nas áreas em que o governo federal vem apoiando a elaboração do CAR, principalmente no meu estado, eu sou do estado do Tocantins especificamente, a orientação é que o cadastro seja feito apenas das áreas ocupadas pelas famílias, não do território como um todo. Isso tem trazido situações de litígio nas comunidades. Né? Não é feito pelas comunidades, só o local onde as pessoas moram, é como se fosse o seu quintal ali. E tem todo aquele território onde as comunidades atuam para o exercício das suas atividades geradoras de renda. Né? Isso restringe o direito ao território, quando não evidencia a totalidade do território declarado pela comunidade. Essa situação coloca em risco os direitos constitucionais já conquistados por essas comunidades, por essas populações. Para o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, é fundamental que o CAR, uma vez... Eu queria só abrir um parênteses aqui, para contar uma história que aconteceu comigo lá no Tocantins, há pouco tempo. Eu estava fui fazer uma visita de rotina, enquanto membro do Conselho Nacional, a uma comunidade quilombola, na região norte do estado, no município de Santa Fé do Araguaia, a um quilombo, Cocalinho. Quando eu cheguei lá, coincidentemente, estava acontecendo uma reunião com uma empresa de assessoria para fazer o CAR. Eu cheguei, comecei a participar da reunião, e o técnico que lá estava orientava aquela comunidade sobre a obrigatoriedade de se fazer cada um o CAR individual. E cobrava R$ 800 de cada um. Eu pedi a palavra, me apresentei como conselheiro, como membro do GTCAR,
e disse que aquilo não era daquele jeito, que, inclusive, o governo era responsável pela elaboração do CAR das comunidades tradicionais de forma gratuita. E eu continuei lá na reunião para tratar do assunto, que fui, antes que eu terminasse, chegou lá, isso era no interior do município, não muito longe, mas antes que eu terminasse a minha reunião, depois dessa reunião dessa assessoria, chegou lá o secretário de Agricultura do município para tirar satisfações comigo e ficou lá me esperando que eu não fosse embora do município enquanto não fosse à casa do prefeito falar com o prefeito. E eu fui. Cheguei lá, o prefeito, muito brabo, olhou para mim, eu me senti ameaçado, e ele perguntava quem eu era, qual era a autoridade que eu tinha para chegar lá e atrapalhar o progresso do município dele. Isso porque aquele quilombo tem uma fazenda nas imediações, cujo fazendeiro já tinha feito o cadastro e sobrepunha com a área. Quando se fosse fazer o CAR coletivo da comunidade, ia haver a sobreposição. E o prefeito me interrogava se eu me responsabilizaria pelo prejuízo financeiro que o município teria, porque aquela grande fazenda era uma grande contribuinte dos impostos do município, porque lá é uma região de intensa pecuária. E eu disse ao prefeito que procurasse a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que tinha recursos para isso. Eu fui embora, não voltei mais lá e não tenho coragem de voltar tão cedo. Tá? E eu não sei como é que ficou essa situação lá, viu, Chagas? Tá? São essas situações que a gente enfrenta no interior. Tá? Então, nós entendemos que o CAR nos territórios tradicionais ele não pode ser individual. Temos vários históricos de litígio em algumas comunidades. Eu posso citar aqui, por exemplo, no território da comunidade tradicional dos retireiros do Araguaia, que fica às margens do rio Araguaia, do lado do Mato Grosso, eu sou do Tocantins. Lá tem havido uma invasão de pessoas estranhas à comunidade para a exploração imobiliária. Por quê? Alguns fizeram o CAR individual, em que pese o CAR não ser um documento de regularização fundiária, quando o camarada recebe aquele documento com a demarcação, ele se sente dono. E um território que é de uso coletivo, o camarada se sente no direito de cercar. Não, esse aqui é minha, está aqui o meu documento. E muitos deles vendem para os caras colocarem pousadas, etc, etc. Nós temos esse tipo de litígio também na Bahia, nas comunidades de fundo e fecho de pastos, que tem acontecido isso, que a área de uso coletivo, quando o cara pega o CAR individual, ele se sente no direito, empoderado como dono, e ele cerca aquela área. Só que tem acontecido também nos faxinais, no Paraná. Tá? É só para trazer. Então, cabe ao Estado brasileiro a realização do cadastro ambiental rural nos territórios dos povos e comunidades tradicionais, respeitando a autonomia das comunidades ali presentes em declarar o seu território de uso tradicional. Isso tem que ser respeitado. Do nosso ponto de vista, a regularização ambiental oportunizada pelo CAR ela é muito importante, não resta dúvida. Porém, para o Serviço Florestal Brasileiro, elas deverão ser elaboradas em conjunto com as comunidades tradicionais, os planos de gestão, que orientarão, por meio do conhecimento do uso tradicional do território, as ações de recuperação dos passivos existentes, inclusive para a composição do programa de regularização ambiental. Os conflitos evidenciados pela sobreposição dos cadastros, eles não devem ser omitidos. Precisam ser levantados, eles existem. Pelo contrário, essas sobreposições, elas explicitam a existência de uma disputa territorial e que, a partir de então, se deve buscar mecanismos de enfrentamento ao real problema fundiário, principalmente nas áreas dos povos e comunidades tradicionais. Nós entendemos que o CAR é uma ferramenta de regularização ambiental, mas fica claro que, ao ser realizado, ele expõe a realidade da situação fundiária e, por essa questão, é tão importante que o Estado entenda que o cadastro individual fragiliza as comunidades tradicionais na luta pela terra e, consequentemente, acirra os conflitos socioambientais
nessas áreas. Então, assim, nós achamos que é preciso respeitar a Convenção 169 da OIT, o Estado é preciso apoio integral dos governos federais, estaduais e municipais para a realização do CAR em áreas não tituladas, mas naquelas apenas autodeclaradas. É preciso garantir a isonomia do tratamento do CAR para os territórios tradicionais, de modo a permitir que os povos e comunidades tradicionais possam declarar seus territórios sem constrangimento, como ocorre com os demais produtores rurais. Tá? Eu quero citar um outro caso aqui do Tocantins, no meu estado, Tocantins. A única comunidade tradicional identificada que fez CAR foram os quilombolas. Por uma demanda do Conselho Nacional, eu identifiquei 11 segmentos de comunidades tradicionais no estado do Tocantins. Pasmem, nenhuma fez CAR enquanto comunidade tradicional. Inclusive, por incentivo do Estado, criou-se uma invisibilidade total das povos e comunidades tradicionais no Tocantins, porque todos eles fizeram o CAR como agricultores familiares. E aí, Jaine, já havia lá no GTCAR uma discussão acerca dessa questão, que era o que a Milena levantou aqui. Lá se discutia a possibilidade de fazer uma conversão desses cadastros que foram de povos e comunidades tradicionais, que foram feitos individualmente, para o coletivo. Tá? Então, precisamos tomar essa discussão, ver em que pé que está isso, como se vai fazer, porque isso demanda custos, inclusive. Teria que refazer um novo cadastro. Né? E como é que ficaria essa questão? Tá? Era isso que eu tinha para colocar. Obrigado a todos. Muito bem, eu que agradeço a participação do João Bosco Campos dos Santos, do CNPCT. Muito bem. E eu queria agora dizer que os participantes que não puderam vir para participar por falta de custeio foi a Bruna Picanço Neves, do Grupo de Trabalho Amazônico, que viria do Amapá, e o David da Silva Guimarães,